falando se tudo que a gente atrai tem a ver com as coisas que estão vibrando dentro da gente, que são invisíveis, que são inconscientes, de onde vêm essas coisas, né? De onde vêm esses padrões? Porque é difícil, justamente, de onde vem tudo isso? Então, o que acontece? A gente não tem como saber, assim, de onde exatamente vem um determinado padrão negativo. Porque, por exemplo, na situação que eu vivi, que eu comecei a identificar o que aquela situação me trazia de ruim e limpar em mim, e essa limpeza desses sentimentos da situação atual que estava acontecendo me fez chegar lá atrás, ainda assim que eu possa reconhecer essa emoção negativa lá de trás, talvez da minha infância, né, ou às vezes até da gravidez, se eu consigo enxergar exatamente de onde vem tudo isso que agora eu estou reproduzindo em outra situação, sem querer, mesmo que eu veja e que eu limpe a emoção lá de trás, do registro lá de trás, eu não tenho como afirmar 100% que a origem disso é, por exemplo, da infância. Por quê? Porque talvez eu já tenha vindo para trabalhar isso em mim. Talvez eu já tenha nascido justamente no contexto que eu nasci para poder trabalhar isso. Então, de repente, eu já nasci num contexto que ia potencializar isso, né? Ia trazer ainda mais para fora. E aí, quando a gente é criança, adolescente, as coisas negativas, elas não têm esse poder de cocriação tão grande, porque é aquela coisinha lá no fundo, né? Que é o lance do efeito borboleta, que eu acho que eu já comentei, que é um bater de asas de uma borboleta, ele não faz cosquinha nenhuma, né? Enfim, no vento, não faz nada. Mas um bater de asas, e aí eu não sei exatamente agora quantos anos, mas um bater de asas de uma borboleta em, sei lá eu quantos anos, muitos anos, pode causar um furacão. E é exatamente isso que acontece com a gente. As coisas negativas, por exemplo, existe coisas negativas, padrões negativos que são adquiridos justamente a partir da gravidez, do nascimento, da infância, tudo que a gente recebe nesse período, né, principalmente até os 6, 7 anos, isso, a informação que a gente recebe, que as nossas células recebem, desde o útero, mesmo que já é sabido que a alma, o espírito, ele só vem para o feto depois que o corpinho já está formado. Então, que é mais ou menos acho que no 5º mês, uma coisa assim, que o espírito vem. O espírito, enquanto o embrião, o feto, não está completamente formado, o espírito não vem para ficar num corpo que ainda não está formado. Né? O espírito só vem depois. Mas essas células físicas que estão compondo ali, que vão compor o feto, elas já vão receber a mãe, o sentimento que a mãe estiver vibrando, a mãe está vibrando em todas as suas células, né? Está vibrando a água dentro dela, tudo de acordo com aquela vibração do sentimento que ela está sentindo. E isso vai passando para a formação genética. Né? Quer dizer que o que a nossa mãe, ou a gente como mãe, o que a gente sente nos primeiros meses de gravidez, aquela informação vai ficar gravada no DNA da criança. No caso, as informações que eu recebi na barriga da minha mãe, elas ficaram gravadas no meu DNA. Por isso que às vezes a gente tem crenças negativas e a gente trabalha e o negócio não sai, é porque é físico, porque está presente em cada célula. É uma informação que está presente em cada célula. Mas enfim, não necessariamente, eu não tenho como afirmar que
esses padrões negativos, eles não existiam e passaram a existir a partir da gravidez, a partir da infância, ou então, se eu já vim para trabalhar essas questões e por isso eu já vim num contexto que ia me propiciar fortalecer isso para poder trabalhar. E aí, no início, na infância e na adolescência, a gente não tem esse poder de cocriação ainda, essa coisinha negativa ela é pequena, mas aí com o passar dos tempos, né, 15, 20, 30 anos, ela já tem força para ser um furacão. E é exatamente isso que acontece. Geralmente com os 30, 40 anos, a gente é capaz de cocriar um inferno na nossa vida por causa dessa vibraçãozinha negativa que estava ali vibrando, vibrando, vibrando. Mas tudo para quê? Para que a gente possa enxergar isso, trazer para o visível, trazer para a realidade, tipo assim, isso está acontecendo, ter esse olhar, né, ter esse entendimento de que se eu estou vivendo um inferno, eu tenho a conexão para isso, então eu preciso olhar para dentro de mim, independente do externo, por mais que o externo esteja ali muito real, sendo a parte ruim da história, eu tenho conexão com aquilo, eu estou conectada, tá saindo de mim o que me conecta com aquilo. Mas, então eu não tenho como saber exatamente se aquilo é gerado a partir da minha infância ou da gestação, ou se eu já vim querendo trabalhar isso. E é a gente que escolhe o que a gente vem trabalhar. Então, assim, é o nosso pedido, né? Na verdade, o universo só atende o nosso pedido. Se eu vim querendo trabalhar determinadas questões, eu já vou nascer nesse contexto que vai me permitir isso. É possível saber se é de agora ou de antes através da terapia da regressão, né? De regressão de vidas passadas. Mas a regressão também é um processo e por exemplo, para mim, não me interessa saber de onde veio. Por exemplo, me interessa curar em mim, me interessa limpar, me interessa enxergar e liberar. Só que o que acontece? Isso é muito poderoso, porque se é uma coisa minha, eu já vou fazer vai ser ótimo para minha vida limpar isso. Ótimo para minha vida e ótimo para o todo, né? Porque é menos uma coisa negativa fazendo influência negativa no todo que já está tão pesado. Mas também, se é uma coisa que eu trago mais de trás, se é muitas vezes, muitas, é uma coisa, é uma herança energética familiar. E pode ser familiar tanto do pai como da mãe. E, quer dizer, eu acredito que até tenha dos dois. Mas, por exemplo, assim, eu vejo no meu caso que eu limpei em mim essa pessoa que viver com uma pessoa que estava surtando e fazendo tudo errado. Essa pessoa que eu tive que ser naquela situação, que eu jamais seria, mas que eu tive exemplos na minha infância, se eu for pensar, sim, aí eu queria fazer uma defesa aqui aos pais, né? Que no vídeo passado eu falei que justamente minha mãe era muito assim, muito exigente, muito crítica, né? Muito, enfim, tudo, ela queria que a gente fizesse tudo do jeito que ela achava que era o certo. E que eu falei da mãe dele também, no caso que eu convivi com uma pessoa que tinha transtorno mental, que ele tinha atitudes machistas, egoístas, que ele é, na verdade, de alguma maneira, ele tem esse comportamento. Apesar de ele não ser, ele não sabia que ele era. É exatamente isso, ele não sabia que ele era. E muitos homens são contra o machismo, mas eles são, né? Só que é invisível. E que a mãe dele hoje também vê o quanto ela errou na educação, mas eu não estou dizendo que a culpa é dos pais. Ao contrário, porque, por exemplo, a minha mãe é muito visível na minha família, principalmente por parte das mulheres, esse perfil. E a minha avó teve educou dessa maneira, muito rígida, de muita crítica.
Então, a gente sem querer reproduz. E às vezes, quando a gente tem essa oportunidade, esse conhecimento de saber que é a gente que está causando aquela situação, e a gente tem a oportunidade de limpar na gente, às vezes não é só na gente que a gente está limpando, às vezes é na família inteira. Tanto que dizem, né, que os seus ancestrais aplaudem você quando você liberta um padrão negativo familiar, que é uma coisa que se estende. Você não só liberta de você, mas você liberta de todos os seus antepassados. E então assim, não para isso também é muito importante o perdão, né? A gente perdoar, enfim, quem nos fez mal, ou se a nossa... É muito difícil, né, educar, então é muito importante perdoar os nossos pais se a gente acha que eles tiveram algum erro, até para a gente liberar isso, para a gente não reproduzir com os nossos filhos. Porque talvez, se eu não tivesse limpado, se eu não tivesse vivido essa situação, por exemplo, com ele, e tivesse isso muito presente em mim, e tivesse um filho, talvez eu pudesse reproduzir isso com o meu filho. E vamos supor que eu também jamais seria o que eu... essa maneira de ser, né? Talvez eu jamais seria. Então, o que talvez tivesse que acontecer? O meu filho teria que me dar motivo, teria que criar esse ambiente para que eu fosse. Então, aos olhos de todo mundo, a culpa seria do meu filho. Ou meu filho começa a usar droga e se perder na jogada, né? Que tem maneiras e maneiras de usar droga, eu acredito. Mas que a pessoa esteja ali usando da forma pior e dando trabalho, ou então que tem algum transtorno, algum desequilíbrio emocional muito grande, ou um transtorno mental, enfim, e que só faça coisa errada e que eu me obrigue a estar sempre criticando, sempre falando, meu Deus, e que aos olhos de todo mundo o problema é, vamos supor, ou o filho, né? E na verdade não é. Na verdade, sou eu que estou carregando um padrão, e esse padrão, a gente transforma as coisas. Tudo que a gente vive, que está na nossa volta, metade é a nossa influência. É como se a gente tivesse, como se tivesse uma flor na nossa frente, e a gente, com os nossos padrões, a gente tivesse o poder de ou dar vida ou morrer, ou fazer com que aquilo morra. É como se a gente tivesse como se fosse um despertador. A gente pode despertar o bom ou a gente pode despertar o ruim. Aí, claro que não vai ser só nossa influência, tem a outra metade, né? Mas tanto faz, se eu tô com uma coisa boa ali e eu tenho um padrãozinho, alguma coisa negativa em relação àquilo, eu vou diminuir o bom daquilo. E o contrário também, às vezes eu tenho, ou eu posso aumentar o bom, né? E se eu tenho uma coisa ruim, eu posso fortalecer o lado ruim daquilo, ou então diminuir, suavizar. E tanto que isso é provado, por exemplo, com isso que eu fiz, que uma situação muito ruim, quando se eu tiro o meu padrãozinho negativo, essa situação ruim, mesmo que seja em relação ao outro, essa situação ruim diminui. Então, é isso que eu queria falar, que não é, de maneira alguma, eu culpo os pais. Claro que eu também tive que fazer um processo, né, de perdão, de entendimento, e porque durante muito tempo da minha vida eu senti raiva, justamente por causa dessa maneira, e pelo que eu vivi. Então eu senti muita raiva, e aí já vem uma outra coisa, o fortalecimento da conexão neural da raiva. Então, se a gente, na nossa infância ou na adolescência, ou se está num relacionamento muito de 5, 10 anos, que tu está sentindo o mesmo sentimento por aquela situação ou pelo jeito que a pessoa é, esses sentimentos, eles começam a ter uma conexão, é físico, é uma conexão fortalecida, uma conexão neural. Então, isso também, as coisas que ele fazia, a
pessoa que eu convivi que tinha transtorno mental, que fazia um monte de coisa absurda, além de me causar dor, tristeza, sentimento de injustiça, eu também sentia muita raiva, porque ele fazia coisas absurdas e totalmente gratuitas. Então eu sentia raiva, eu sentia irritação, indignação. E quando eu comecei a limpar a raiva dele, do que ele me fazia, eu fui chegando nessa outra raiva. Eu vi que essa raiva que eu sentia era de lá de trás, né? Que eu vim, que já estava dentro de mim, entendeu? Um negocinho ali vibrando, invisível, porque eu não sou uma pessoa raivosa, assim, né? Mas eu senti raiva durante anos da minha vida. Anos. E eu perpetuei essa raiva, depois que eu saí desse contexto familiar, digamos, eu perpetuei essa raiva, sentindo raiva das pessoas que são más, das pessoas que apoiam o sistema antiecológico que a gente vive, sentir raiva das pessoas mesmo que não apoiam, mas que não estão nem aí, sentir a raiva de todos os poderosos que contribuem para a desigualdade social. Então, na verdade, eu saí do contexto que me trazia raiva, mas eu continuei tendo motivos para sentir raiva. E aí vem a mesma questão: será que eu senti raiva pelo que eu vivi? Ou será que eu já vim nessa vida para trabalhar raiva? E aí eu já vim do jeito que eu sou, já nasci num contexto que ia me trazer isso, eu já vim tendo esse olhar crítico que a pessoa que tem um olhar crítico, ela vai enxergar o que está errado. E muito provavelmente ela vai se indignar, né? Porque eu até estava esses dias conversando com meu vizinho e ele estava falando do livre-arbítrio. E é exatamente isso, esse é o ponto. Que eu falei para ele assim, beleza, todo mundo... Que ele estava dizendo como se quem é mal meio que porque quer. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher entre ser bom ou ser mal. E aí eu falei para ele que eu achava que não. Eu achava que esse livre-arbítrio que a gente tem, às vezes a gente não sabe que a gente tem. Porque eu era uma pessoa que não sabia que eu tinha esse livre-arbítrio de escolher em estar vendo uma situação completamente errada, completamente indignante, completamente opressora. Eu não sabia que eu tinha a escolha de não sentir indignação. Eu não sabia. Para mim, eu nunca pensei sobre isso, eu simplesmente sentia. Eu sentia indignação, eu sentia raiva, eu julgava, eu criticava. E hoje eu sei que eu tenho esse livre-arbítrio de escolher. Aquilo está acontecendo, aquelas pessoas estão fazendo aquilo, a pessoa está fazendo aquilo ruim, mas eu tenho o poder de escolher que sentimento eu vou sentir em relação àquilo. E eu não estou falando de julgamento, eu não estou dizendo que eu não vou sentir indignação, isso significa que eu estou concordando com aquilo. Não, mas é justamente essa inteligência emocional de entender que aquela situação ela já é horrível e que se eu sentir sentimento negativo, eu estou fortalecendo essas pessoas, eu estou fortalecendo essa situação. É por esse motivo que eu escolho não sentir. E não é fácil não sentir raiva por uma situação que é indignante, né? Não sentir raiva e sentir indignação. E esse foi o mesmo princípio que eu usei com ele, né? Quer dizer, quando ele estava fazendo um monte de coisa errada, e se é uma pessoa que está com transtorno mental, uma pessoa que está com vício em droga e está fazendo um monte de coisa errada, ou se é uma pessoa que está com desequilíbrio emocional, ou até se é uma pessoa que está com uma doença e caiu em depressão, alguma coisa assim. Mesmo que a situação, se é uma situação já negativa, que ela nos dê razão de sentir, é uma escolha. É uma escolha, mas para poder escolher o certo, a gente tem que ter esse conhecimento de que, cara, aquilo já está ruim. Se eu sentir sentimento ruim, eu vou estar fortalecendo aquilo. Então, eu não quero fortalecer aquilo, porque eu sou contra aquilo,
né? Como é que se eu sou contra uma situação ruim, como é que na hora que eu tenho o poder de fortalecer aquilo ou enfraquecer, se eu sou contra, como é que eu vou escolher fortalecer? Então a gente, inteligência emocional devia ter no colégio, porque a gente erra, achando que está acertando. A gente quer fazer o melhor e acaba que joga do lado errado. Tem um monte de gente jogando do lado errado, como eu joguei a maior parte da minha vida, apesar de ter feito muitas coisas boas e ter sentido sentimentos elevadíssimos, porque eu sempre tive um sentimento de conexão muito grande e é um amor, é uma coisa inexplicável pelo planeta, né, pela vida. Gente, depois que eu comecei a fazer esse processo assim de enxergar tudo que eu estava sentindo de ruim, mesmo que a situação me dava razão, eu comecei a ver quanto sentimento ruim eu carregava dentro de mim, quanto peso. Por isso que as coisas não dão certo. Por isso que a gente tem que fazer força para conseguir as coisas. É por causa desse monte de sentimento ruim. Eles não combinam com a gente, mas eles estão dentro da gente e a gente carrega. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para eles e soltar, perdoar tudo, perdoar todos os envolvidos e liberar tudo. Eu comecei quando eu estava muito mal, fazer esse exercício, né, de zerar, comecei hoje. Tudo, a partir de ontem para trás, com ele eu fazia muito isso. Eu comigo mesma, né? Para eu não ficar remoendo e pensando e sentindo raiva das coisas que ele tinha feito, eu tentava zerar. É difícil, principalmente quando a pessoa continua fazendo, porque essa é a minha questão, inclusive. Várias situações que eu vivi de pessoas que me fizeram mal, não é que a pessoa me fez mal, passou, acabou e agora eu não quero perdoar. Eu sempre tentei esse perdão. Só que eu vivi em situações que enquanto eu estava tentando perdoar, a pessoa continuava a fazer coisas. E isso é muito difícil. Ter um processo contínuo de perdão para alguém que não para de te fazer mal. Mas é que eu também ainda não sabia, eu não fazia esse olhar para dentro de limpar em mim. Então também não adianta só, isso que eu falei no outro vídeo, que eu falei? Bom, que não adianta só a gente não interagir com a situação. Não interagir com a situação já é ótimo, porque já não fortalece aquilo, né? E se não fortalece, meio que dá uma enfraquecida. Mas é importante, claro, a gente limpar na gente, para que a gente não fique sempre naquela situação. Porque não adianta nada também eu ficar repetindo e aguentando a situação ruim. A ideia aqui, o que eu tô falando para vocês, é para acabar com a situação ruim. Acabar a situação ruim. E muita gente faz para si, só que eu fiz para mim também muitas coisas, tive muitos resultados, mas a questão é que eu fiz isso para outra pessoa, que é essa minha viagem, que eu acho que tem muita gente se fudendo por causa do outro, e é isso que eu quero dizer, né? Que funciona, e funciona demais. Isso é uma coisa que eu queria falar em relação aos pais e à origem disso tudo. Que mesmo que a gente vai sabendo, na verdade, na meditação vai vindo insights e você vai descobrindo tudo, de uma maneira talvez não tão explícita, mas vem vindo. E chega uma hora que é claro, claríssimo. E que daí tu chega lá na raiz do negócio e pum. E aí acabou. E outra coisa que eu queria falar, que eu falei no vídeo passado, das mulheres, que muitas mulheres ficam numa situação, apanham e tal, e pra não. Que às vezes aquilo já é tão horrível, né? E eu não tô dizendo que a mulher tenha que ficar, né? Óbvio. Só que o que eu quis dizer é que muita gente julga de uma maneira errônea. Às vezes é uma mulher que nunca se imaginou naquela situação e ela se vê naquela situação. E aí me faltou a palavra no vídeo passado que eu queria falar, que é se submeter, né? Como muitas vezes, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais estudo, e podem ser mulheres super esclarecidas, e às vezes a gente se vê numa situação que a gente se obriga, assim, a gente meio que se submete a determinadas coisas pelaquela situação. Claro que tem tudo a ver com o que eu falei no outro vídeo,
que é no vídeo passado, que se eu me submeto é porque eu tenho aquilo dentro de mim, porque eu tenho o encaixe para aquela situação, que naquele momento eu tenho que me submeter, que é uma falta de autorrespeito. Que isso que eu quis dizer também quando eu falei a parada da relação sexual, é que eu vi, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como, gente, como eu tinha, sem querer, invisível, porque ninguém que me conhece vai dizer isso, mas como eu faltei com respeito comigo mesma, até por me submeter a essas coisas. Só que claro que hoje, tendo passado tudo isso, é muito fácil de eu falar isso. Talvez se eu estivesse na mesma situação eu faria a mesma coisa, né? Não sei. Só que claro que hoje, com tudo que eu limpei, eu digo para vocês que é impossível eu estar na mesma situação. Inclusive, a partir do momento, depois que foi um ano, nesse primeiro ano, que as coisas foram piorando e que eu me obrigava a estar ali e tal, depois que eu comecei a fazer esse processo de limpeza emocional e de me fortalecer, de limpar tudo de ruim que eu estava sentindo em relação àquilo, eu comecei eu comecei a conseguir impor mais o meu espaço, sem ter que brigar por aquilo, mas ao mesmo tempo a situação vai se transformando, o outro também vai tendo um entendimento. É uma coisa muito mágica, é uma coisa muito mágica. Então, por exemplo, se tem pais que estão vivendo uma situação com filhos, tá? Que são os filhos que têm algum transtorno ou que estão numa situação de droga, de vício negativo. Claro que esses pais também se submetem a muitas coisas, né? Quantas coisas horríveis os filhos falam, são agressivos, agem como se pudessem fazer tudo. E, cara, e mãe se submete porque eu acho que tem essa coisa também. Eu acho que a gente tá se submetendo, é horrível, mas eu acho que tu tá vendo que a outra pessoa tá tão na merda que a gente dá um desconto. Tu fala assim, cara, tá ruim pra mim, beleza, mas pelo menos eu tô consciente disso, né? Eu tô numa situação ruim, mas eu tô tendo consciência de que eu tô nesse buraco. E a pessoa que nem tem consciência e que tá pior, e que tu vê que ela tá num buraco 10 vezes mais fundo que tu. E é por isso que muitas vezes a gente se submete. E mulher, por exemplo, claro que tem homem que não merece, tem homem que é filha da puta assim como tem mulher. Mas eu acredito que a maioria dos homens que têm surtos agressivos, eles têm uma dor muito grande e não conseguem trabalhar. Talvez eles tenham mais dificuldade em trabalhar a parte emocional, que a gente não tem, que as mulheres têm mais facilidade, talvez justamente por conta desse machismo aí enraizado. Então, até que ponto é culpa deles? Imagina um homem que quando criança sofreu abuso sexual. Quem culparia, quem olharia para uma criança, um homem, um menino que sofreu abuso sexual e falaria, tu é um escroto, um filho da puta? Ninguém. As pessoas iam o quê? Dar carinho. Dar carinho. Mas se esse menino que foi violentado cresce e vira um homem com essa dor, com essas questões e não sabe trabalhar por conta desse machismo estrutural e acaba que tem esse sentimento que o meu tinha, por exemplo, de rejeição, de abandono pela pessoa que ele escolheu confiar, pela mulher, e ele tem surtos agressivos, aos olhos da sociedade, esse cara é um machista, um filho da puta, um escroto. Mas muitas vezes a mulher que está do lado dele, ela conhece ele. Ela conhece a essência dele. Ela sabe que ele não é aquilo. E por mais que ela seja contra essa situação de violência, por mais que ela não queira de jeito nenhum aquilo para ela tem pena. E às vezes vai ficando porque ela acredita que vai melhorar. E por isso, às vezes, uma mulher fica 10, 15 anos num relacionamento infeliz, porque ela enxerga lá dentro quem está do lado dela e ela acha que vai melhorar, mas às vezes não melhora. Se continuar na mesma, sem fazer nada, às vezes não melhora e às vezes até piora. E a pessoa vai ali defiando, né, quem está do lado, como eu já falei. E aí, para encerrar esse assunto, que era para ser outro vídeo, mas agora eu já vou falar, disso que eu tô falando, que uma vez eu vi uma postagem de uma amiga minha, ela é maravilhosa,
Só que a postagem dela eu fiquei um pouquinho decepcionada. Por quê? Porque ela fez uma postagem dizendo isso, que ela era mulher, mas que, tipo, meio contra o que o feminismo traz, né? Que eu já falei aqui sobre feminismo, que eu acho algumas coisas eu não concordo, mas ela fez um post assim, tipo, que ela era mulher, casada e que cuida dos filhos e que cuida da casa e que cuida do marido e que ainda cuida dos cachorros e que ela não é menos mulher por causa disso, que não sei o quê. Gente, eu fiquei super decepcionada, porque eu não imaginava isso dela, porque ela é uma pessoa muito bacana. E eu fiquei pensando assim, ó, que falta, cara, que cegueira desta pessoa, que cegueira, porque ela, óbvio que ela deve ter tem os problemas dela e com certeza ela não teve uma infância perfeita, só que assim, ela teve uma criação digna, ela é linda, o marido dela é um amor, inclusive ela virou empresária muito por, ela tinha empregos, né, e enfim, e aí eu não sei exatamente como é que foi, porque eu já não estava mais morando na mesma cidade, mas o marido dela é um incentivador dela, como ela mesma fala. Eu acho que foi ele que botou uma pilha muito grande para ela abrir um negócio e ele é parceiro dela no negócio, assim, ele ajuda, ela não está sozinha, né? Porque, por exemplo, quando eu abri o meu negócio, eu estava sozinha. E é muito difícil. E, pô, e ter uma pessoa, ainda mais uma pessoa que entende do negócio. Enfim, é um cara amoroso. E aí eu fico pensando assim, gente, quanta mulher tá numa situação contrária de um cara que é. E aí eu volto nessa questão que tem níveis e níveis. Por exemplo, isso que eu tô falando em relação à postagem dela, quanta mulher não tá nessa situação? Entendeu? Não tá com um cara bacana. Quanta mulher é obrigada a ter relação sexual? Quanta mulher é obrigada a aguentar um cara que sai pra rua e trai e fica com um monte de mulher. E, enfim, é uma série de situações e de mulher aí que às vezes não sai da situação por medo. Às vezes não é porque o cara é bacana, às vezes a mulher não sai por medo, ou por não ter condição financeira, ou por achar que a mãe desse menino que teve o transtorno e tal, ela, olha só, o pai dele é esquizofrênico. Aí, e é assim, nossa, ele é. Não dá pra contar com ele pra nada. Ele não tem pai. Bom, ele foi abandonado pelo pai. Então a mãe dele foi abandonada pelo pai dele quando ele era pequeno. E ele ficou com outra mulher. O pai dele, do meu. Aí, então ele já viu isso e ele registrou isso, ele não queria isso pra ele. E aí o que acontece? Ela depois se casou com outro cara que é um alcoólatra, até hoje. O que eu vejo nela? Ela já, cara, a crença dela, ela não concebe uma vida melhor. Ela não consegue se imaginar, ela já aceitou aquela realidade. E isso tem a ver com padrão negativo, com crença limitante, entendeu? Quantas mulheres permanecem em relacionamentos nocivos por simplesmente, por muito padrão negativo, por muita crença limitante, por muito sentimento de menos-valia, de insegurança, de achar que não vai conseguir. Talvez ela viu a mãe dela tendo a vida inteira, né, passado a vida inteira nessa situação, suportando, e ela vai ter uma tendência a repetir aquele padrão. Então, assim, é muito difícil julgar. E isso é uma coisa, falando desse post dessa minha amiga. E outra coisa que eu fico pensando em relação a esse post é que será que esse homem tão bacana, que é o marido dela, tão, né, tão um homem perfeito, um marido perfeito, será que se acontecesse alguma coisa com ele e ele viesse a ter problemas psicológicos e viesse a ter atitudes não bacanas, será que ela ia simplesmente descartar ele? Ou será que ela ia continuar enxergando ele como ele é, porém com problemas, ia tentar ajudar? E nessa tentativa de ajuda, ela não ia acabar se submetendo a muitas coisas, né? Quer dizer, não, é muito difícil julgar, é muito difícil julgar.
E eu vejo tudo isso que eu limpei em mim, eu vejo a criação que eu tive, que eu também, obviamente, tiveram problemas, mas ainda assim foi uma criação bacana, né? Dentro de um contexto aí de que muita gente imagina, nossa, tanta criança que nasce aí em meios completamente doentes e tóxicos. Eu vejo assim quanta coisa, e olha que eu estudei, bom, e várias coisas, sempre fui ligada, né, nessa parte, né, de física quântica, desse conhecimento todo, e ainda assim eu cheguei a cocriar esse inferno todo para mim, e quando eu fui limpar a minha parte, tinha muita coisa dentro. Então hoje eu vejo que muitas mulheres, como por exemplo a mãe do menino que eu, né, que tinha transtorno mental, que eu convivi, gente, eu acho que nessa vida não vai ser, porque é tanto condicionamento, a pessoa não se vê numa vida melhor. Então é difícil de julgar, mas a gente com mais esclarecimento, a gente que de repente está numa situação assim, a gente pode mudar. E a gente mudando, a gente vai ajudar a pessoa que está precisando, se for o homem, se for o filho, ou a filha, ou a mãe, ou o pai, a gente tem esse poder, a gente vai estar ajudando o outro, e isso é de... Eu salvei uma vida, né? Se eu não fizer mais nada da minha vida, eu já tenho esse mérito aí. E ainda que pra gente ainda vai ser melhor ainda o ganho é maior pra gente. Ainda assim, essa pessoa, no meu caso, o que eu fiz com ele, eu diminuo a estatística. Eu diminuo a estatística de quê? De suicídio. Eu diminuí um número que poderia ter sido suicídio, ele no caso, poderia ter sido violência doméstica, poderia ter sido homicídio. Então o que acontece? A partir do momento que eu resolvi essa situação, eu, em vez de fortalecer um lado negativo da sociedade, eu enfraqueço esse lado negativo da sociedade. A partir do momento que um homem me agride, tá sendo agressivo comigo, não, ele nunca me agrediu fisicamente, também já falei isso, mas, nossa, de outras formas, muitas. E quando eu decido não devolver na mesma moeda e ter um olhar amoroso, eu estou enfraquecendo todo o comportamento agressivo dos homens. Entende? Então, assim, é uma ajuda que a gente faz para a pessoa, é uma ajuda gigante para a gente, é a resolução de todos os nossos problemas, mas é ainda mais do que isso, é diminuir um padrão mundial. Porque o machismo é um padrão mundial, agressividade, raiva é um padrão mundial, sofrimento, tristeza é um padrão mundial. Quando eu resolvo não alimentar isso, eu estou colaborando com tudo, com a minha vida, com a vida do outro e com a vida do todo. Então é super importante. Beijo!